Olá, boa noite, 20 horas em ponto. Já estamos aptos a começar a nossa live das 20 horas com a grande nutricionista Maria Isabel Fagundes. Eu estou esperando ela entrar. Bruna Pitaluga já está a postos, que maravilha. E tenho certeza que ela vai saber qual vai ser o assunto que eu vou puxar. Ela sabe o que eu adoro, ela sabe qual é o assunto. E eu vou cutucar de cara a Maria Isabel e eu estou aqui procurando, esperando ela entrar. Ah, Bruna, adoro você. E eu sei que vou poder contar com você aqui. Vamos procurar aqui chegar. Opa. Passou aqui, cadê? Passou, cadê você? Você passou, fiquei esperando. Estou esperando você acenar. Uai, você passou, vai outra vez, pede para entrar. Vamos esperar mais um pouquinho, já dá certo. Sempre assim, começo de live é sempre dar um probleminha, mas isso já virou hábito, viu? Daqui a pouco acontece alguma coisa. Se tiver alguma dificuldade, a gente não vai se estressar. Eu desligo, ligo outra vez e entramos mais uma vez. Todos vão manter a calma. Já ela entra. Ó, olha que já solicitei, mas cadê aqui? Opa, peraí, cancelar, cadê? Solicitado? Não. Já solicitei. Estou esperando você aqui. Estou aguardando você agora, aguardando você. Já estou aguardando você. Oi, tudo que bem? Bom. Boa noite. Solicitado. Boa noite, tudo bem? Vou até aumentar um pouco o volume aqui, que está um pouco baixo meu. Estava até agora há pouco comentando que é sempre comum ter algumas dificuldades no começo, isso faz parte da rotina, isso é muito comum. Mas eu quero dizer, antes de mais nada, que estou muito feliz por ter por aqui, comentar com você que é um grande prazer ter você incorporada à família IPGO. E quero deixar bem claro com todos que a nutricionista Maria Isabel Fagundes está incorporada à família IPGO e ela é uma nutricionista excelente que faz parte também da Clínica Conde, que é uma das melhores clínicas de nutrologia de São Paulo, do Brasil, chefiada pela doutora Estela Conde. Então, ela não é exclusivamente nossa, mas aqui no IPGO ela está exatamente para cuidar das pacientes que querem engravidar e ela poder fazer o melhor que ela pode pelas pacientes que querem engravidar. Então, sou muito feliz. Nós todos aqui estamos felizes com a sua ajuda, com as suas consultas, que já estão todas elogiando você. É um momento de muita felicidade. Aliás, eu comentei agora há pouco que a Bruna Pitaluga já estava entrando, nos olhando aqui. Ela sabe que nós dois adoramos ela. Não, E eu até comentei... Que responsabilidade enorme ter ela aqui. Não, fiquei mais... mas é responsabilidade, mas ela é demais. Então, ela sabe muito bem que ela vai poder colaborar, opinar. É sempre bom ter ela por perto. Então, eu falei, você vai saber qual vai ser o primeiro assunto que eu vou cutucar a Isabel. Ela sabe o que eu adoro. Eu vou perguntar para todos ouvirem já que o assunto que eu gosto é mitocôndria. Por que eu gosto tanto da mitocôndria, eu também não sei. Mas eu até já fiz das minhas. Quer falar alguma coisa aqui ou não? Mas o que me interessa na mitocôndria é que é a fonte energética celular. E como a grande parte das pacientes tem uma idade mais avançada, que significa um envelhecimento celular, eu sempre me preocupo em estimular aqueles ovos que às vezes não são tão bons quanto eram numa fase mais jovem. Isso é uma coisa da vida. Todos nós sabemos que, por razões diversas, as mulheres adiam a maternidade, que é uma coisa que a gente põe alguns limites também, porque congelamento de ovos é um outro assunto, é importante, mas quando passa da idade tem que melhorar a qualidade do ovular. A gente tem, às vezes,
embriões que não são de boa qualidade, porque falta uma parte energética, além do envelhecimento genético, que não tem como evitar, é inevitável. Então, eu dou as minhas beliscadas e vou tentar melhorar esse funcionamento. Mas eu queria perguntar para você o que você pode fazer com sua expertise em nutrição para ajudar essas pacientes que já procuram engravidar numa fase mais adiantada. Quer dizer, às vezes não é culpa, porque a vida, o destino determinou que ela teve que engravidar mais tarde, ou é um segundo casamento, ou a pessoa ideal para se casar apareceu mais tarde, ou um problema profissional da vida dela, teve que adiar. Isso é um outro motivo. Mas já que eu tenho aquela paciente que está próxima aos 40 anos, ou mesmo aquelas meninas mais jovens, que tem uma reserva ovariana mais baixa, o que a gente pode fazer como alimentação e como suplementação para as mitocôndrias e para a qualidade dos ovos? Fala para nós, Isabel, que a gente vai adorar ouvir. Vamos lá, é uma baita responsabilidade. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Sou muito grata por estar fazendo parte da família PGO. E agora eu estou bem nervosa com a Bruna Taluga assistindo a nossa live e eu falando sobre mitocôndrias. Eu estou roubando um pouco o papel dela, mas vamos lá, eu vou tentar. Bruna, por favor, me corrija se eu falar alguma coisa errada, tá? Então, vamos lá. As mitocôndrias, para quem não sabe, não sei se vocês lembram das aulas de biologia, que as mitocôndrias servem para fazer toda a respiração celular. São nessas organelas em que acontecem a produção dos hormônios esteroides, dentre eles os hormônios sexuais. Então, a gente já tem muitos artigos, relatos de que uma função subótima dessas mitocôndrias ocorre numa função bagunçada desses hormônios. E como que a gente vê se o paciente está com uma fadiga mitocondrial? É muito fácil. É aquele paciente que chega no seu consultório cansado, prostrado, com fadiga, bem bagunçados. Então, esses pacientes, assim, é batata. A gente vê esses pacientes, eles estão com fadiga mitocondrial. O que a gente consegue pensar? Na saúde das mulheres, a gente tem que pensar que a gente não produz óvulos ao longo da vida. A gente nasce com uma quantidade limitada, né? Então, é muito importante a gente cuidar dessa organela. Além disso, nas mulheres, os oócitos são células que têm a maior quantidade de mitocôndrias no corpo da mulher. E são essas mitocôndrias que vão dar vida ao oócito quando ele for fecundado. Então, ele tem uma importante... ele é uma estrutura bem importante, que a gente tem que cuidar com muito carinho. E se a gente for pensar na saúde masculina, a grosso modo, os espermatozoides, eles são na cabeça, ele é um pescoço e uma cauda. Esse pescoço é altamente dependente de mitocôndrias. E como esses espermatozoides têm uma longa jornada, que caminha bastante, são essas mitocôndrias que dão energia e força para que essa cauda consiga fazer o seu percurso correto. Bom, de piora nas mitocôndrias, o que a gente pode ver com relação à alimentação? Uma dieta desregrada, uma dieta rica em açúcares é muito ruim, é muito prejudicial para as mitocôndrias. O álcool, o tabaco, drogas. O que mais que eu posso pensar em saúde mitocondrial? Além disso, já, doutor Arnaldo, que a sua paixão são as mitocôndrias, a minha paixão são os disruptores endócrinos. Eles têm um papel bem negativo nas mitocôndrias, principalmente os plasticidas. Então, é o bisfenol, o ftalato, os bisfenóis, né? Eles prejudicam muito a saúde mitocondrial. Mas a gente já falou muitas coisas negativas, vamos pensar o que melhora a saúde mitocondrial. Coisas que são boas para a saúde mitocondrial. Primeiro, o jejum. Não aquele jejum doido de 24 horas, sei lá. Mas um jejum de 12 horas já tem uma boa resposta, uma melhora nas mitocôndrias. E quando a gente pensa em suplementação das mitocôndrias, a gente tem que pensar não só no que é importante para as mitocôndrias,
mas também os cofatores, né, que são importantes também, que a gente tem que pensar em alimentar os dois. Então, são vitaminas do complexo B, são antioxidantes como a vitamina C, a vitamina E, N-acetilcisteína, que o Dr. Arnaldo gosta muito, que é o NAC. O ácido alfa-lipoico também é muito importante. Deixa eu pensar o selênio é muito importante. Deixa eu pensar se estou esquecendo. A coenzima Q10, que eu acho que alguém deu soprou aí também. A coenzima Q10 é excelente para a saúde mitocondrial. Então, com relação a mitocôndrias, eu consigo falar isso. Está chiado o meu som, é isso? Alguém falou, não sei, mas vamos indo. Eu estou ouvindo bem. Está um pouquinho baixa a sua voz, mas para mim está bom. Se o pessoal que estiver ouvindo estiver incomodado, põe. Mas vai indo que está indo bem. Está super bem, está ótimo para mim. Se der para aumentar um pouco o volume, melhor. Mas se não, está ótimo. Gente, eu não sou expert em fazer live. Depois dessa, eu acho que eu vou ficar uma liveira. Alguns falam que está ótimo, mas está bem. Vamos sim, para mim está ótimo. Aumentando um pouquinho, está perfeito. Está ótimo, maravilhoso. Tá bom. Então, sobre mitocôndrias, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre mitocôndrias. Não, mas eu quero complementar, assim, você falou uma coisa que eu concordo com você, e porque o que a gente vê que a mitocôndria, por ser a fonte energética, os sintomas mais comuns são as pacientes cansadas, exaustas, isso que pode acontecer. Mas eu quero deixar claro também, porque nós temos aqui nos ouvindo pacientes que estão muito bem, mas elas podem ter ao redor dos seus 40 anos, são pessoas que são atletas, têm uma boa alimentação, fazem exercício, não estão fadigadas e vão acreditar que os óvulos dela também estão uma maravilha. Então, são coisas que às vezes podem ser diferentes. O fato da pessoa estar bem e não estar fatigada, o ovário dela e os óvulos podem estar fatigados, porque existe um envelhecimento natural. Então, nós temos achado que é muito importante nessas mulheres com baixa reserva ovariana ou que demonstram um envelhecimento ovular pelo seu hormônio antimileriano, que é um hormônio que avalia a sua reserva ovariana, um complemento, um suplemento, esse que você dá muito bem, como você falou, com a enzima Q10, o biquinol e outros, que podem ajudar a estimular essas organelas tão fundamentais para a energia celular. Isso eu acho muito importante. Mas, mudando um pouco de mitocôndria, um dos assuntos mais preocupantes, isso para nós, da clínica de reprodução humana, são aquelas pacientes que querem transferir os embriões, querem colocar os embriões, mas estão temendo pela pandemia do Covid-19. Isso é uma coisa que angustia demais as pessoas. Eu falei do caso agora há pouco das pacientes que querem colocar os embriões, mas todos nós que vivemos por aqui, em consultório, em contato com outras pessoas como nós, devemos nos preocupar com a parte imunidade. A imunidade é fundamental para todos nós, em todos os sentidos. É sempre importante estarmos bem imunologicamente para evitar doenças mais leves, como gripe e outras doenças, mas agora o foco é o Covid-19. E essas pacientes que me procuram, que estão comigo aqui há algum tempo, têm embriões congelados, querem fazer uma fertilização, e estão angustiados, o que eu acho? Devo transferir os embriões ou não? Então, eu sempre tenho que conversar com elas, porque hoje em dia a determinação da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, é só indicar a transferência para casos individualizados, especiais. E a gente procura fazer isso de uma maneira muito justa, principalmente essas mulheres que têm poucos embriões, uma baixa reserva, que não podem esperar muito tempo para transferir seus embriões, porque, já aproveitando uma deixa, lembrar que a fertilidade da mulher é finita. A mulher nasce com aquele número determinado de óvulos e ela não vai perdendo. Depois de uma certa idade, 40 e poucos anos, a quantidade e a qualidade diminui. Então, elas não podem ficar esperando que a Covid passa. Então, temos alguns argumentos. Umas falam, doutor, eu quero transferir porque o Covid não vai passar esse ano, não vai passar o ano que vem, isso é verdade, porque passar mesmo vai demorar um pouco, embora as coisas estão cada vez melhor. E aí eu tenho que falar, eu acho que você deve ter todo o cuidado possível para melhorar a sua imunidade. Então, me conta o que eu posso recomendar, ou você particularmente recomendar para as nossas pacientes
que estão aqui com a gente, querem transferir os embriões, o que elas podem fazer para incrementar a imunidade dela? Bom, o que eu gosto sempre de pensar em imunidade, eu gosto de pensar na vitamina D, que ela costuma melhorar muito, ela tem uma função muito importante na imunidade. Além disso, ela tem uma função também muito importante no sucesso de uma fertilização, né? Então, acho que a gente estaria matando 2 coelhos com uma cajadada só. Alguém perguntou qual que é a taxa ideal de vitamina D. Bom, os estudos que mostram um valor otimizado de vitamina D, a gente sempre tem que pensar nos exames de sangue e não medir só a vitamina D. A gente tem que medir a 25-hidroxivitamina D em doses otimizadas, que variam entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. Esse seria o valor otimizado de vitamina D. E a suplementação de vitamina D é muito importante. Então, a gente conseguiria cuidar tanto da questão imunológica quanto de uma resposta potencializada da fertilidade. E isso é verdade mesmo, porque nós temos sempre preocupados com a vitamina D. E faz parte dos meus exames de pesquisa inicial avaliar a vitamina D. E nós sabemos hoje em dia que a grande maioria das pessoas, homens e mulheres, tem uma vitamina D baixa, porque a vitamina D depende muito da exposição ao sol. E isso, na verdade, ninguém fica exposto ao sol. Ninguém está exposto ao sol da maneira que deseja. Então, praticamente eu posso quase que garantir, que todo mundo necessita para ter uma vitamina D ideal. E eu recebi um artigo há pouco tempo e me deixou muito satisfeito, porque eu dizia que quem tiver vitamina D de 35, mais ou menos, não vai morrer de Covid. Quem tiver vitamina D 50, é só um artigo, vai ter uma gripinha. E quem vai ter vitamina D ao redor de 80, como eu, não vai nem sentir nada. Eu me senti bastante feliz com isso. Mas, de um modo geral, não só para a parte de imunologia, como para a parte da fertilidade, nós temos recomendado a vitamina D que esteja ao redor de 50. Mas aí, o zinco também é importante mesmo, viu? Na minha opinião. Falou? Tá. Zinco. Mas aí, uma pergunta que é assim, você que trabalha numa clínica de nutrologia, eu vejo que algumas vezes você tem preferência, não sei, pela vitamina D injetável. Não é algo que a gente faz muito aqui, a não ser que eu fiz recentemente a vitamina D injetável, por um caso de uma paciente que tinha mal-estar, estava baixa, não conseguia ingerir. Então, nesse caso, eu passei para injetável. E existe alguma preferência de vocês pela via oral ou via injetável? Tem algum motivo, se houver alguma preferência, ou tanto faz? Não, quando está muito baixa essa vitamina D, realmente seria bem importante essa vitamina D, ser injetável, tá? Mas se ela tá, por exemplo, 20, 30, a gente vai dosando essa vitamina D, a 25-hidroxivitamina D, nos exames de sangue e suplementando, né? Só lembrando que doses muito altas de vitamina D, os artigos têm mostrado que não são interessantes para reprodução assistida. Então, se esse valor passa de 60, ele já não é interessante. Então, a gente tem que controlar muito esses valores. A gente tem que deixar eles entre 40 e 60. Nunca, a vitamina D é abaixo de 26? Alguém está perguntando. Não, é baixa. Tá bem baixa. Os valores de referência de laboratório variam de 40 a 60, mas a gente quer que as nossas pacientes estejam num valor otimizado de vitamina D. Esse valor otimizado varia entre 40 e 60. Bom, a minha é 80, mas eu tenho certeza que eu não quero engravidar ninguém. Então, eu posso ficar com a minha 80. Se estiver prejudicando a minha fertilidade, eu acho até uma maravilha, mas não tem problema nenhum. Mas eu concordo com você totalmente que esse número de 50 é o número médio que a gente tem incentivado os pacientes. Alguém aqui também já perguntou sobre DHA e Q10, que o endocrinologista
colocou algumas para ser uma cautela. É claro que tudo deve ser feito com cautela. E é claro também que existem posições diferentes, muitas vezes, às vezes, entre o especialista. Eu vou dar um exemplo para vocês, quando alguém tem, vou aproveitar toda essa carona também, que tem a ver. Tá. O TSH da tireoide. Quando alguém, nós fazemos de rotina o exame de tireoide para todo mundo, tem que fazer. E quando vem um TSH de 3,5, e a paciente, alguém vai ler nas referências, vai falar, nossa, está excelente. Está excelente para quem não deseja engravidar. Então, se ele for um endocrinologista que não tem essa atenção, não está preocupado com a gravidez, vai falar que está ótimo. Mas para quem quer gravidez, para quem quer engravidar, para quem quer uma gestação saudável, que tem uma gestação que tem um bom desenrolar, esse TSH tem que estar ao redor de 2,5. Então, aí vocês podem observar que há uma certa divergência entre o que deseja o endocrinologista e o que é necessário para maximizar a fertilidade da paciente. Portanto, o hormônio da tireoide é fundamental para maximizar a fertilidade das pessoas, da mulher em especial. E alguém, e eu vou falar do DHEA, porque é uma coisa que às vezes atinge até um pouco mais nós mesmos da reprodução, a gente sabe muito bem que as mulheres que têm baixa reserva, que estão com 40 anos ou um pouco mais, tendem a ter o hormônio testosterona abaixo do limite normal. Isso é uma coisa que acontece com frequência. E na estimulação ovariana, essas mulheres respondem pior quando a testosterona está mais baixa. Portanto, é conveniente, nesses casos, suplementar com o DHA. E eu vou contar uma história do DHA que pouca gente sabe, e eu, como pertenço à fase de quem já viveu muito tempo na medicina, a gente sabe que o DHA aqui no Brasil não é permitido, embora tenha o substituto do 7-queto. Mas a história do DHA, que há muito tempo atrás era vendido normalmente no Brasil, e era vendido como a pílula do bom humor. Isso você não sabe, viu? Porque não tem nada para isso. Mas era vendido como a pílula do bom humor e que as mulheres que tomavam ficaram mais bem-humoradas. E aí, como não era uma comprovação, ela foi cancelada a venda. Mas, entretanto, ela não é vendida normalmente no mercado, se compra por aí pela internet em alguns lugares que você pode acionar a própria internet e achar de uma maneira que eu não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso, e ela pode ajudar a melhorar a fertilidade. E alguém pergunta já aqui quanto tempo tomar o DH e qual a dosagem. Eu não sei se eu devo dizer aqui, vai variar de pessoa para pessoa, mas de um modo geral, para quem quer engravidar, é bom fazer uma suplementação pelo menos 2 meses antes, mais um mês já ajuda bastante, mais um bom 2 meses. E a dose normal que eu recomendo para aquela pessoa que quer engravidar, para aquelas pacientes que eu examinei, eu determinei, eu defini, é 75 miligramas por dia. Eu interrompi a sua fala aqui. Mas é que tem tantas perguntas aqui. Tem muitas. Tantas. E a gente, e aí já vou deixar... Mas eu vou deixar também um aviso aqui. Se nós não conseguirmos, nesse tempo de 1 hora, responder todas as perguntas, eu sempre deixo aqui o e-mail saúde@ipgo.com.br. saúde@ipgo.com.br. Com esse e-mail, se mandar as perguntas, nós vamos responder. Eu ou a nutricionista Isabel podemos responder depois particularmente, ou quem sabe até ao vivo. Mas eu estou cheio de perguntas aqui, estou querendo selecionar algumas aqui. A quantidade, né? Não, voltando ao assunto de vitamina D, que eu acabei esquecendo, que foi uma pergunta que me foi enviada, que foi sobre miomas, né? Para quem não sabe, os miomas são tumores e a vitamina D, em vários estudos, tem se mostrado super eficientes no controle dessas células. Nessa bagunça hormonal, porque os miomas eles podem crescer tanto pelo estrogênio quanto pela progesterona. Então, a vitamina D daria aquela arrumada na casinha. Então, a vitamina D tem esse papel bem interessante nos miomas. E a dose, nos estudos, variam entre 7
1000 UIs até 50 mil UIs. Mas daí a gente volta àquela coisa de sempre medir nos exames de sangue para ver se esse valor não está passando de 60 nanogramas por mililitro. E quando a gente aqui, eu sempre converso com a paciente o que ela prefere. Tomar diariamente a dose uma vez por semana, que é 50 mil. A dose normalmente que eu recomendo aqui é 5 mil por dia e, eventualmente, se ela precisar ou tiver vontade, uma vez por semana, a gente dá 50 mil. Agora, aqui, perguntando mais algumas coisas aqui sobre NAC, para homem e para mulher. Tá. O NAC, o que você tem para falar? Vamos lá. Para as mulheres... Explica o que é NAC. É o N-acetilcisteína, que é um poderoso antioxidante, e tem muitos artigos relacionando o NAC ao controle de SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. O NAC conseguirá reduzir os androgênios e também conseguiria controlar a resistência insulínica, que é muito presente nas síndromes dos ovários policísticos. Além disso, eu vi hoje ou ontem, eu não lembro, um artigo que relacionava a associação do NAC com selênio para uma otimização dos espermatozoides. Mas daí a gente voltaria àquele assunto do começo da live, que foi sobre as mitocôndrias, né? Que tanto o selênio quanto o NAC são bem importantes e interessantes para a saúde dos espermatozoides. Então, o NAC é isso que eu tenho para falar. Tá bom. Aí vamos ver aqui. Esse assunto eu adoro também. Alimentos que... Sobre endometriose. Endometriose é uma patologia que compromete pelo menos 15 a 20% das mulheres que não conseguem engravidar. Até mais, pode chegar até mais do que isso. Então, eu e a clínica aqui operamos endometriose, tratamos de endometriose e, sem dúvida nenhuma, é uma das patologias mais importantes hoje em dia que interfere no cotidiano da mulher. Lembrando aqui que a endometriose tem dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é uma patologia, explicando o que é endometriose, embora eu acho que a maioria já sabe, é quando o endométrio, que é aquela película que reveste o útero internamente. Então, quando a mulher menstrua, naquele sangue sai o endométrio, que é a película que reveste o útero. Após a menstruação, essa película começa a crescer no interior do útero, na cavidade interior, vai se espessando até o 14º dia, que é o momento da ovulação. Ocorrendo a ovulação, engravidando, o embrião se implanta sobre esse endométrio. Então, o endométrio seria o colchão onde o embrião se implanta e terá gravidez. Mas, quando não há implantação, que é o que acontece na maioria das vezes, essa película chamada endométrio descama junto com o sangue menstrual. Portanto, no sangue menstrual tem o sangue da própria menstruação e o endométrio, que é essa película que reveste o útero internamente. Quando essa película vai para um trajeto errado, ao invés de estar com sangue menstrual, ela dá uma marcha ré, vai pelas tubas, pelo lado de trás, e vai para o interior da cavidade pélvica, e se implanta em outros órgãos, como intestino, trompa, peritono, útero, ela passa a chamar endometriose. Portanto, endometriose é o endométrio que se implanta em lugares diferentes daquele que deve estar. E já aproveitando uma carona, quem quiser saber o que é adenomiose, a adenomiose é quando esse endométrio não sai nem pela sangue menstrual e nem vai dar marcha ré. Ele se infiltra na parede uterina. Muito bem, a endometriose é uma doença inflamatória, esse é a chave da questão, por ser uma doença inflamatória, que compromete grande parte das mulheres e pode causar dois tipos de problemas. Número 1, dores pélvicas importantes, que levam muitas vezes a paciente a ter restrições profissionais, restrições na sua vida afetiva, pela dor sexual que pode ter, isso atrapalha muitas vezes um casamento afetivo, um casamento mais longo, por dificuldade das relações sexuais, menstruações irregulares, problemas de não conseguir trabalhar. Então, a endometriose muitas vezes é um problema social grave por interferir na vida cotidiana da mulher. E também, quando não causar isso, pode também causar ou não causar a dor, mas pode levar à infertilidade, que é um dos dramas
das pacientes que vêm aqui na clínica e não conseguem engravidar. E para tratar essas mulheres, existe um tratamento clínico que a gente pode fazer, ou cirúrgico, porque muitas vezes ela invade de tal forma os órgãos pélvicos que só com a ressecção total dessas lesões endometrióticas que se implantam, se infiltram em intestino, bexiga e outros lugares, é que a gente consegue resolver. Mas a gente não resolve sozinho. Nós precisamos de uma ajuda complementar. Nós precisamos de ajuda. Nós não fazemos tudo. Então, precisamos muitas vezes de um fisioterapeuta, mas precisamos também da nutricionista, que vai dar uma alimentação mais adequada para essa mulher. Então, agora com essa tremenda introdução, eu vou falar. E agora, Bel, como é que a gente resolve esse problema alimentar? O problema é seu. O que você vai fazer por ela? Como que a gente resolve isso, hein, doutor Arnaldo? Bom, a endometriose é uma doença bem triste, eu acho, porque ela causa dores terríveis, como você bem colocou. Ela cai muito a qualidade de vida dessas mulheres e além de gerar, obviamente, a infertilidade. Então, como ela é uma doença inflamatória e ela é uma doença também que tem muito estrogênio circulante naquela mulher, a gente sempre tem que pensar em uma dieta anti-inflamatória para essa paciente. Então, uma dieta livre de glúten, uma dieta com controle de carga glicêmica, tá? Não precisa ser uma dieta cetogênica, mas um controle de carga glicêmica. Também não pode ter muitas carnes vermelhas nessa mulher, porque essas mulheres têm muitas teorias que falam da endometriose, tá? E essas mulheres com endometriose têm problemas na detoxificação, então a gente tem que pensar sempre em potencializar isso nessas mulheres. Além disso, tem uma conexão muito forte entre o intestino e a endometriose. Essas pacientes com endometriose, elas geralmente são constipadas. Então, a gente tem que corrigir essa disbiose intestinal que muitas vezes tem nessas mulheres, porque é lá que vai acontecer a detoxificação do estrogênio. Então, é muito importante a gente pensar numa dieta anti-inflamatória, mas também pensando num cuidado do intestino. Então, pensar em prebióticos, em probióticos. Eu vi que o doutor Renan está aqui, é o acupunturista da clínica, também é super importante para as dores. Me corrija se eu estiver errada, mas para as dores é muito importante também fazer um acompanhamento certíssimo. com o acupunturista. Então, eu acredito muito numa equipe multidisciplinar. Então, além do doutor Arnaldo, para corrigir N problemas, tem a nutricionista, que sou eu, tem o Renan. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessas pacientes com todo amor e carinho. Então, você comentou exatamente, é importante. Lógico que você está há pouco tempo conosco, isso é muito claro. Não conhece, não decorou a equipe inteira, mas nós temos uma equipe multidisciplinar. Temos o doutor Renan, que é acupunturista, que tem ajudado bastante nos tratamentos de reprodução assistida, casos de dor pélvica. Tem depois os médicos, tem a doutora Camila, que é minha filha, a doutora Thaís, que é minha filha também, que você conhece. Tem também o doutor Rogério Leão, tem a doutora Paula, depois tem um monte de gente que ajuda, tem o cardiologista, o doutor Henrique, tem um monte de psicólogo, todo mundo está aqui para ajudar de uma maneira conjunta ao bem-estar das pessoas. Nosso objetivo é sempre o bem-estar das pessoas e conseguir o nosso objetivo básico para quem tem um problema. E o nosso fundamento aqui acaba sendo sempre a reprodução assistida, mas tem outras atividades dentro da ginecologia que nós procuramos atender, a nutrição, tem um psicólogo, para sempre poder ajudar os pacientes do modo mais amplo possível. E alguém perguntou aqui também sobre a cirurgia, se afeta a reserva ovariana. Esse é sempre um assunto que é repetido e deve ser muito bem ponderado. A gente sempre fala, mas a redundância muitas vezes é fundamental, porque a gente repete para as pessoas gravarem. Operar endometriose para quem deseja engravidar é uma questão muito difícil, porque nós temos sim preocupação em diminuir e prejudicar a reserva ovariana. E a endometriose, por si só,
É uma doença inflamatória que consome a reserva ovariana de uma maneira progressiva. Uma mulher que tem endometriose perde a sua reserva mais rápido do que aquela mulher que não tem endometriose. Então você fala, então vou operar, mas a cirurgia de endometriose, com a ressecção de tecido endometriótico, principalmente se estiver no ovário, prejudica, assim, a reserva ovariana. Portanto, se uma paciente, uma mulher que quer engravidar e tem o endometrioma são a endometriose no ovário, aquele cisto endometriótico que fica no ovário. E se for realizar uma cirurgia de endometriose nesse ovário, eu vou levar o cisto, mas levo junto também parte da reserva ovariana. Isso independe do cirurgião. Eu falo porque nós operamos endometriose há muito tempo, nós somos bem cautelosos na cirurgia para preservar a fertilidade, mas a gente não pode fugir que, de uma maneira ou de outra, podemos levar alguma parte do ovário junto, muito minúscula, mas é muita coisa para aquela paciente, e principalmente se ela tiver pouca reserva ovariana. E se uma paciente, eu vou me estendendo aqui porque eu vou puxando o assunto, eu vou falando. Se uma paciente imaginando que ela tem endometriose e é solteira, não quer ter filhos, mas tem uma endometriose que atinge o ovário e ela sofre com aquela dor, o que eu faço? Eu estimulo o ovário, eu aspiro o maior número possível de ovos, eu congelo aqueles ovos para que eu possa, da maneira mais melhor possível, não garantida, porque congelar ovos não garante um bebê no futuro, apenas ele dá uma chance maior de ter o bebê. Então, eu sempre fico preocupado quando pessoas falam, até casadas, muito bem com o seu marido, falam, eu não quero filhos agora, eu vou congelar para ter filhos no futuro. Aí eu reparo várias vezes, congelar os ovos não garante que você vai engravidar, mas é uma ótima opção. É lógico que se a moça for solteira, não tiver filhos, é uma opção melhor, sempre não é, se não tem o marido ideal para ser pai dos seus filhos, congele seus ovos na maior quantidade possível. Então, cirurgia endometriose para quem quer engravidar não é a maior recomendação, principalmente se essa endometriose estiver comprometendo os ovários. E entre as perguntas que tem aqui também é outro assunto que eu gosto de falar, que é uma medicação que eu uso bastante, eu gosto de falar, é sobre a melatonina. Então, como a melatonina, o inositol, a melatonina é um medicamento que a maioria das pessoas conhece como algo para o sono, né? Eu mesmo, quando a gente viajava para o exterior, agora ninguém viaja mais, não dá para ir, né? Tem um problema de fuso horário. Então, eu vou viajar para o congresso na Europa, lá tem 5 horas a mais. Quando eu volto para cá, eu estou totalmente fora de sintonia, só que eu tenho que, na hora de sono, e aí tem que entrar. Opa! Opa, cadê você? Cadê você? Estou te esperando, você sumiu. Estou vendo que ela caiu, estou esperando ela voltar outra vez, né? Onde será que ela está? Olha, enquanto eu espero ela voltar, ver se acabou a bateria ou aconteceu alguma coisa para ela, eu vou responder essa pergunta. Bom, quando você tem endometriose, vai depender do comprometimento. Chama ela, mas como eu vou chamar ela aqui? Pera, como é que eu vou chamar? Também estou achando uma delícia essa live. Estou gostando muito. Chegou já muitas pessoas aqui. Eu que tenho que chamar? Então eu vou fazer. Estou aguardando. Oi, Voltou. não, você não acredita o que aconteceu. Meu iPhone, ele esquentou, não sei o que aconteceu. Agora eu tô com um saco de batata aqui pra esfriar o iPhone.
celular dá seus problemas. O meu, aliás, está com um probleminha aqui que ele apaga de vez em quando. Não sei porque está temperamental hoje. Está cansado. Mas, como alguém perguntou, eu já ia responder, vou dar continuidade àquela pergunta. Quando tem endometriose para engravidar, que depende do grau de comprometimento. Às vezes é uma endometriose pequenininha, mas você tem, as trompas estão excelentes, os seus ovários têm uma ótima reserva, o sêmen do seu marido é ótimo. Então, se não houver um comprometimento e você tiver a idade, de um modo geral, menos do que 35 anos, pode tentar algum tratamento mais simples, mais rudimentar, bem básico. Mas se for um comprometimento maior, às vezes não há outro jeito de você ir para uma fertilização in vitro. Principalmente se você tiver uma idade próxima aos 40 anos ou tiver uma reserva ovariana avaliada pelo hormônio antimileriano e essa reserva estiver abaixo de 1, aí não tem jeito. E aí a Cassi pediu para continuar falando de melatonina também. Vamos falar de melatonina, vamos lá. Vamos lá, agora sim. Eu estava lendo alguns artigos antes da live e teve um que eu achei bem interessante que associava a melatonina ao mil-inositol, que muitas pessoas comentam do mil-inositol, que ele é ótimo para potencializar a fertilidade, e não só o mil-inositol, mas todos os inusitóis, tanto o mil-inositol quanto o dextrinositol e o inositol propriamente dito. Então, esses três, com a melatonina, a gente acaba tendo uma boa resposta ovariana, né? Principalmente nas reproduções assistidas. Isso é bem interessante. Como a nutricionista não pode indicar, né, a melatonina, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba falando para esse paciente dormir um pouco mais cedo, dormir lá pelas 10 horas da noite, tentar usar óculos com proteção de luz azul, como é esse que eu estou usando, não ficar exposta muito à luz, à tela do celular, a computador, a luz vai chegando umas 8 horas da noite, desligando todas as luzes da casa, tentar fazer isso. A Débora Valadão, acho que na live, se eu não me engano, ela deu a dica de no iPhone corrigir o controle de luz para colocar no entardecer a luz vermelha, né, que é uma luz que não prejudica tanto, né, a produção de melatonina endógena. Além disso, eu gosto muito de óleo de lavanda, óleo essencial de lavanda. Você colocar umas gotinhas nos pés, fazer uma massagem e isso vai induzindo ao sono. Ou se não, colocar naqueles... como fala? Aqueles potinhos que fazem a vaporização da lavanda. Isso também ajudaria a melhorar o sono dessas pacientes. Bom, mas como nós estamos juntos e aí nós médicos podemos indicar a melatonina e eu apoio porque o meu conhecimento é que pode realmente ajudar bastante o efeito anti-inflamatório também da melatonina, tudo isso. Se precisar, lógico, de receita, porque eu sou um partidário, eu mesmo coloco na minha rotina. Eu sempre pergunto para a paciente se dorme bem, porque esse efeito que você dá do ponto de vista da fertilidade é muito importante, mas eu também a gente avalia muito a qualidade de vida das pessoas, né? Então, é muito importante não só a alimentação, qualidade do sono, uma vida de atividade física, tudo isso em conjunto faz melhorar o bem-estar das pessoas, o bem-estar também favorece a fertilidade das pessoas. Tanto é que a gente, estou vendo aqui alguém perguntando sobre melatonina 5 ou 10 miligramas, a gente fala já isso daqui. Mas aí a gente apoia porque é algo que pode ajudar bastante as pacientes a melhorar seu bem-estar, ter um sono melhor e o efeito inflamatório. Quando alguém botou 5 a 10 miligramas, eu acho que para quem vai começar é uma dose bastante grande, não vou entrar em detalhes, mas lógico que a dose de melatonina para ter esse efeito ligado à própria fertilidade é uma dose bem mais baixa, que pode ser inserida
na formulação. Não é a mesma melatonina que se compra por aí, é uma dose mais baixa, mas só para comentar que a melatonina até um tempo atrás, acho que 1 ano, 2 anos atrás, também era proibida no Brasil por razões que a gente desconhece. Ela ainda não foi comercializada como laboratório normal, mas ela pode ser manipulada. Então, em doses pequenas, ela pode pode ajudar a melhorar a fertilidade. E alguém pergunta aqui para você, eu também gosto desse assunto, viu? Você falar mais sobre alimentos anti-inflamatórios. Aliás, eu fiz há um tempo atrás um curso de implantes hormonais. Eu fui acompanhar com a minha filha na Bahia, o pessoal que faz implante hormonal, e tinha uma aula de endocrinologia muito boa e mostrou que nós todos, independente da nossa qualidade de vida, somos pessoas inflamadas. Nós somos inflamados. Então, o ideal sempre é partir para uma alimentação anti-inflamatória. Não é uma coisa muito agradável, né? Mas às vezes, para você que melhorar a sua qualidade de vida, isso pode ser muito importante. Então, fala alguma coisa sobre alimentação anti-inflamatória que alguém perguntou, enquanto eu vou olhar aqui do lado, que eu fico lendo as perguntas que estão me chegando diretamente no computador. Estou vendo de lado, não é falta de atenção para você. É que eu tenho que ver as perguntas que estão chegando aqui, você vai respondendo um pouquinho, tá bom? Não, fica tranquila. Não, só fazendo uma observação com relação à melatonina, é sempre interessante você suplementar a melatonina, mas para ver se está em dose alta, se você tiver um sono agitado, é porque a dose está alta. Se você tiver muito pesadelo à noite, é porque a dose está muito alta. Então, fazer esse controle. Agora, alimentos anti-inflamatórios. Bom, a gente tem todas as berries, todas as frutas vermelhas são super antioxidantes e são uns poderosos aliados, né, para reduzir essa inflamação. A vitamina C vinda das frutas também, então a laranja, o limão também é bem interessante. E quando eu falo em reduzir os alimentos inflamatórios, eu penso em reduzir carne vermelha, né, que já tem muito estudo associando com uma piora nos quadros de inflamação. Talvez pensar em 1 ou 2 dias na semana, uma dieta vegetariana, sem fontes animais, tá? Eu sei que talvez não seja para todo mundo. Que mais que a gente pode falar? Sem leite. Mas você pode consumir um queijo mais curado, que tem os marcadores inflamatórios menores, tipo queijo Serra da Canastra, por exemplo. Retirar o glúten também da dieta é interessante e vai ajudar a controlar a inflamação. Que mais? E sempre colocar frutas, legumes e verduras no prato, né? Principalmente os verdes escuros, os vegetais verdes, tipo o espinafre, né? Esse tipo de alimento. Eu estou vendo aqui algumas perguntas que eu acho que vai se encaixar umas que tem aqui, sobre os agrotóxicos, se isso atrapalha a fertilidade. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, que a nossa dieta realmente é uma dieta complicada, agrotóxico, ainda de poluição e outras coisas. Por isso que entra aqui uma coisa que é muito importante, que é a base da dieta ideal para quem quer engravidar, é a dieta mediterrânea. Sim. Então, é uma dieta que sempre é focada que esse é o tipo de azeite, tipo de alimentação. Então, fala um pouco sobre a dieta mediterrânea, que é uma coisa que em toda paciente que vem pela primeira vez, eu já dou um e-book incentivando a dieta do Mediterrâneo. Então, e depois eu vou já abrir uma brecha para a Bru Baracá, que eu adoro muito ela. Você já está perguntando sobre o endométrio dela, sobre a implantação. E eu vou dizer para ela especialmente que o que nós temos, além de uma alimentação que depois a Isabel pode orientar, nós estamos junto com o Renan fazendo uma acupuntura com taxas de sucesso excelentes. Foi só uma brechinha para ela, que é muito linda aqui para a gente. Mas agora me fala alguma coisa de dieta do Mediterrâneo, porque o tempo está correndo e temos 10 minutos pela frente para encerrar. Então,
temos que ser objetivos. Então, eu pergunto, mas eu olho aqui as perguntas que estão chegando, que são várias. Tá bom? Tá, vamos lá. Bom, a dieta mediterrânea é a dieta mais estudada com relação à fertilidade, a aumentar as chances de gestação. Então, tem muitos estudos falando que ela seria a melhor dieta para fertilidade. E a dieta mediterrânea é aquela rica em cereais, em grãos integrais, ricas em frutas. A gente tem os vegetais na base dessa pirâmide, a gente tem carnes brancas também, e as carnes vermelhas lá em cima, no topo. A gente tem os leites e derivados, mas numa medida adequada. E a gente tem os açúcares também lá no topo da pirâmide, se a gente for seguir a dieta mediterrânea. E agora, alguém falou dos agrotóxicos, e eu gosto sempre também de pensar em investigar o paciente como um todo. E eu sempre gosto de perguntar muito, bater na tecla dos disruptores endócrinos com esses pacientes. Então, realmente ver o estilo de vida deles, né? Se eles estão expostos aos disruptores endócrinos, onde que eles tomam a água deles, por exemplo, o que eles usam de maquiagem, as mulheres, né, obviamente. Quais desodorantes que eles usam, porque às vezes o alumínio pode ter uma interferência, mas também já fugi do assunto da dieta do Mediterrâneo. Mil desculpas. Não. Mas eu queria falar sobre disruptores endócrinos, que é um assunto que eu gosto muito. Mas nós temos que ficar à vontade. Eu também, às vezes, eu acabo falando aquilo que eu gosto, mas eu vi aqui alguma coisa que me falaram aqui. Essa eu gostei, da Leice. Quando eu fiz recentemente uma live com um chefe de cozinha que falou sobre a dieta do Mediterrâneo, aí ele começou a falar em que panela que ele fazia a comida, e você mesmo interferiu e falou sobre a panela. Veja só que detalhe interessante, que é algo que a gente desconhece, né? Então, eu faço em panela de ferro, era panela de teflon, e aí, lógico que o chefe de cozinha, ele tem ao lado o prático, o técnico dele, ele não faz a comida pensando na fertilidade das pessoas. Embora fosse uma live de dieta da fertilidade, ele estava preocupado com o seu cardápio, que foi maravilhoso. E aí a Isabel mandou um aviso: olha a panela dele, que não pode ser. E alguém perguntou fez isso daqui sobre o tipo de panela ideal. Isso é muito bacana, para se fazer a comida para paciente. Fala isso para os pacientes que estão nos ouvindo aqui. A panela que eu mais gosto de falar para os pacientes, eu sei que é a panela mais cara, mas a gente tem que pensar nessas coisas como um investimento para a nossa saúde mesmo. São as panelas de cerâmica, daquela marca francesa, vermelhinha, que tem panelas bem legais. Então, essa seria a melhor panela para você cozinhar. Mas, às vezes, essas panelas, de cerâmica, para dar um brilho, eles colocam um produto químico. Então, você tem que comprar essa panela e não pedir para colocar esse produto químico, senão ele também é um disruptor endócrino e pode baixar os seus hormônios, tá? Tá. Alguém perguntou perguntaram, vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado no meu perfil de Dr. Arnaldo Cambiaghi no Instagram, mas eu vou passar também para a Isabel para poder copiar e deixar no Instagram dela. Então, vai ficar gravado, sim. Aqui já estão perguntando sobre uma coisa muito importante, sobre ovário policístico. Isso deve ser uma coisa que você também pega na clínica que você atende de nutrologia, porque a gente sabe que um dos problemas do ovário policístico é a obesidade, né? Então, está muito ligado o ovário policístico à obesidade. Eu conto uma coisa muito interessante, que a gente é capaz, nós, com experiência, de fazer um diagnóstico de ovário policístico à distância, só de olhar. Que a paciente com ovário policístico padrão, aquela que tem mesmo a síndrome dos ovários policísticos, não só o ovário policístico, é a síndrome dos ovários policísticos, que ela tem os androgênios, hormônios masculinos aumentados, ela tem pelos em excesso nessa região, tem acne, ela é gordinha, e aí ela conta no dia a dia que a menstruação vem cada 2, 3 meses. Esse é o quadro característico do ovário, da síndrome dos ovários policísticos,
que não é só o ovário policístico, engloba também o hiperandrogenismo e a menstruação irregular. Essa é a síndrome. Então, esse assunto é interessante e sempre a gente recomenda para essa paciente que ela faça uma dieta alimentar, porque o fato de ela emagrecer já vai ajudar a melhorar o seu quadro, né? Então, temos só mais 5 minutinhos, viu? Então, fala sobre isso, porque as pessoas vão querer perguntar muito sobre dieta para a implantação do embrião. Já perguntaram, vai ficar gravado sim. Então, fala mais sobre o ovário policístico, que isso interessa para todos. Tá, vamos lá. Você falou que é muito comum em clínica de nutrologia, assim, é muito comum. Hoje mesmo atendi 2 pacientes com SOP. Então é super comum. E como eu já falei um pouco sobre o NAC é bem interessante para a síndrome dos ovários policísticos. Além disso, uma dieta anti-inflamatória também é importante. E tem estudos que também relacionam uma dieta com uma dieta mais low carb para essa síndrome dos ovários policísticos, como um forte aliado. Se você pensar que essas pacientes, em sua maioria, têm uma resistência insulínica, então realmente uma dieta low carb com frutas, mas com frutas numa quantidade certa e adequada, as frutas com baixa carga glicêmica, alimentos com baixa carga glicêmica seria muito interessante para essas pacientes. Não tenha dúvida nenhuma. Eu, no começo de formado, fazia parte de um ambulatório da Beneficência Portuguesa, tinha o professor Ransalbi, que chegava alguma paciente com ovário policístico, ele falava, vai para a orientação dietética, emagreça, que você volta a menstruar. Mas é claro que a síndrome do ovário policístico não é só um problema de obesidade do ovário, é uma síndrome genética também, que pode ter hereditariedade. Você vê, minha irmã tem, a mãe tem, e merece sempre um cuidado com cuidados gerais, como emagrecer, atividade física, que você pode conseguir melhorar. Mas você vai ser uma pessoa que vai precisar de um cuidado especial, como muitas pessoas. Cada um tem o seu problema, e quem tem a genética do ovário policístico simplesmente precisa ter um cuidado especial, porque não é só a parte da fertilidade. Essa parte metabólica do ovário policístico, para essas pacientes obesas, pode interferir nessa síndrome, que a pessoa pode ter hipertensão numa idade, ter diabetes. Então, tudo isso, até o câncer de endométrio tem relação também com o ovário policístico, desde que seja bem acompanhado e menstrue regularmente. E as pessoas perguntam, é importante menstruar no ovário policístico? Sim, porque é um sinal que ela está tendo aquele padrão de progesterona mensal, e isso poderia, se não for cuidado, aumentar a chance de um câncer de endométrio no futuro e ter a síndrome metabólica, que põe em risco hipertensão e complicações mais graves. Temos só 2 minutos. Fala alguma coisa sobre o inhame, que alguém perguntou, e sempre é uma coisa que nos povoa as perguntas sobre inhame. Faltam 1 minuto e 50 segundos. Ai, meu Deus, vou tentar ser rápido. Então, o inhame, ele é bom o inhame é bom para aumentar a progesterona. Então, eu costumo sempre pensar numa dieta pensando nos ciclos da mulher, tá? Então, a primeira fase a gente tem o estrogênio em maior quantidade, e na segunda fase a progesterona. Então, eu costumo dar para algumas pacientes, na segunda fase do ciclo, o inhame. Ou então, o gergelim, que também é bom para aumentar a progesterona. Muito legal. Então, isso é super importante também. Essa parte do inhame realmente não faz parte do meu receituário aqui. Eu passo realmente essa complementação para você, porque não faz parte. Não é integra. Temos aqui mais uns minutinhos e tem uma pergunta que tem aqui. Quem está acima do peso tem dificuldade para engravidar? Olha, eu vou falar. Pode ter ou não, mas quando eu vejo a paciente, eu vejo o seu universo, eu vejo tudo que tem pela frente, vejo sua gravidez, sua recuperação. Então, é claro que eu sempre recomendo, na medida do possível, que faça uma investigação, que tenha um acompanhamento nutricional, porque não é só engravidar. Também tem a gestação, que quando estiver acima do peso, vai favorecer a hipertensão, a diabetes, vai ser uma gravidez complicada. Então, a nossa obrigação é orientar essa mulher, essa paciente, a perder peso para ter uma gravidez descomplicada, uma gravidez mais fácil e muito mais
fácil de ultrapassar. Então, nesses 15 segundos, eu quero agradecer você, quero agradecer todos que estão aqui. Você foi demais, eu sabia que ia ser. E desculpa pelo meu celular ter esquentado, eu realmente... Ó, vai acabar agora,